Olá, acontece na Vale TV, hoje direto do Sim Maximus, estamos no Palácio do Comércio, Palácio da Indústria e Comércio, aqui no centro de Novo Hamburgo, no coração de Novo Hamburgo, um prédio que abriga grande parte das instituições da nossa região, representativas desse universo tão importante do desenvolvimento econômico que a gente tem. A minha alegria nesse momento de poder estar com a primeira geração do Sim Maximus e da Abramec, foram instituições constituídas conjuntamente naquele momento por empresários com uma visão muito à frente do seu tempo, no momento em que a cultura do associativismo ainda era relativamente pouco difundida, sobretudo na sua categoria. Délcio Schmidt, fundador das Máquinas Hertz e uma grande liderança desse segmento. Acabou de completar 81 anos. Seu Délcio, parabéns. Obrigado. E poder contar um pouquinho dessa história que se confunde com a própria história do nosso Vale dos Sinos, da nossa região, de desenvolvimento, de uma visão progressista, de uma visão claramente à frente do seu tempo, né? É uma história longa, são 50 anos de convivência, mais de 50, porque antes de fundar a fábrica eu já atuava no setor, eu trabalhava em fábrica de calçados, né? Então aprendi a fazer sapato, né? E o tempo nos mostra a evolução que o Vale teve como um todo, né? E, nós iniciamos a atividade da nossa empresa na época do boom da exportação, né? Então nós iniciamos o trabalho como assistência técnica em máquinas importadas. E antes disso, antes de fundar a fábrica, nós trabalhamos, eu e o meu irmão, trabalhamos nas máquinas importadas da Alemanha. Então a gente tinha conhecimento dos equipamentos e tinha conhecimento da importância dos equipamentos no setor produtivo, porque na verdade a máquina para montar o sapato, depois que ela entra numa fábrica, ela é o pulmão da fábrica. A máquina não montou, não saiu o sapato. Então, depois que uma fábrica tem uma máquina para montar o sapato, ela não tem mais montador à mão, né? Então, naquela época, as pequenas fábricas, quando optavam por mecanizar a produção, eles sabiam, e nós tínhamos a consciência de que era um investimento no pulmão da fábrica. Trabalhou, produziu, ótimo. Se não produziu, se tem 50 funcionários ou se tem 150, parou. Fica um olhando para o outro para ver o que acontece, né? Então, foi um início desafiador, né? E estamos aí, já hoje na terceira geração, né? Tentando fazer o melhor possível para nós e pelo setor como um todo. Nesses 50 anos de Hertz, de Máquinas Hertz, com certeza muitas pessoas participaram dessa construção, de várias formas diferentes, né? Mas sempre com muitos desafios. A gente falava um pouquinho antes, né, dos desafios que tem em cada tempo, né? Cada momento são desafios diferentes. Sim. Quais foram os momentos nessa trajetória que foram os mais desafiadores para a sua empresa? Assim, o primeiro momento é o desafio de fazer o que nós até hoje fazemos, que são máquinas para montagem. Fomos a primeira empresa na América Latina a se propor a fabricar máquinas de montagem automáticas, hidráulicas, para atender o mercado, né? Então, esse foi um primeiro desafio. Recordo bem que na primeira feira que nós fomos, as pessoas, não por maldade, e sim pela cultura da época, não, mas isso não vai funcionar, mas isso não funciona, né? Porque aplicar cola, injetar cola quente, isso não vai se queimar, isso, ninguém vai querer trabalhar com isso aí, né? Então, são desafios, né? Então, depois que tu fez, nós em 2 anos depois da fundação lançamos a primeira máquina de montar bico fabricada na América Latina, e tivemos uma excelente receptividade do mercado, porque nós já éramos conhecidos, né?
pela convivência, até porque a população se conhecia, né? O pessoal de Novo Hamburgo, 80% um conhecia o outro, sabia onde morava, o que fazia, né? Então era mais fácil. A gente teve a credibilidade do mercado que nos animou a 2 anos depois lançar a primeira máquina de montar base com prego. Uma máquina automática que pregava 18 pregos numa batida e alimentava a operação seguinte automaticamente. Máquina para fazer, naquela época, 1.200, 1.500 pares de sapato num dia. Então, isso são desafios. Bom, nessa parte, então, em 4, 5 anos, nós já dominava bem a tecnologia. E agora? Bom, vamos ampliar a linha de produtos. Existia o tipo de fábricas que tinha potencial para investimento numa tecnologia mais evoluída, mas existiam muitas fábricas incipientes, fábricas pequenas, que não tinham recurso financeiro para investir numa máquina, naquela época, de 80, 90 mil dólares, né? Então, desenvolvemos toda uma linha de máquinas mais econômicas para atender esse mercado menor, né? Num primeiro momento, houve uma rejeição interna, porque assim, nós vamos mandar para trás. Fizemos um automóvel, agora nós vamos fazer uma bicicleta. Bom, mas as pessoas também andam de bicicleta. E assim foram. Aí depois vem os desafios econômicos, os desafios das próprias turbulências que o país enfrenta de momentos em momentos. Que sempre foram muitos? Sempre foram muitos e sempre muito desafiadores, né? Então, assim, o que nos mostra que nessa atividade você tem que ter determinação, resiliência e seriedade. Se não tem isso, não sobrevive. Porque o mundo ficou pequeno, a comunicação aproxima o mundo da tecnologia, a concorrência fica maior, né? Então, assim, a gente tem desafios permanentes. Não existe aqui não tem a possibilidade de dizer assim, não, agora nós estamos bem, vamos descansar um pouco, agora vamos... 10 anos nós vamos fazer a mesma coisa, para quê? Fazer coisa nova se isso aqui está funcionando bem. Não. Descarta, no 3º ano tu está fora do mercado. Então, se a gente vai falar de desafios, permanente. O senhor falou que hoje é a 3ª geração participando. Sim, já temos a 3ª. Como é que foi essa inclusão dos filhos e depois e a compreensão da filosofia da empresa também, e ao mesmo tempo motores de um novo momento, né? A renovação que eles deram ao seu negócio. Eu acho que um dos pontos principais é que a nossa empresa sempre foi família, né? O tratamento das pessoas dentro da empresa sempre foi família. Então, quando entra um membro novo na família, ninguém estranha. O problema é quando você divide. Aqui é o comando e aqui estão os servidores. E os servidores têm que obedecer a ordem. Acabou o assunto. Nós sempre tratamos de forma diferente. O trabalho é colaborativo, é integrado. Cada um tem que fazer a sua parte. E aí entra um membro novo nessa família, ele se destaca se ele busca o espaço dele. Se ele se acomoda, ele fica no relento, fica no comum. Então, a gente nunca carregou ninguém no colo, né? Sempre tratamos com muito respeito, todos, e damos oportunidade. Nós, desde os primeiros anos de fábrica, sempre trabalhamos com estagiários. E os nossos grandes mestres, até hoje, sempre foram estagiários que iniciaram na empresa e continuam na empresa. Gente que trabalha. Hoje ainda temos gente que está se aproximando dos 40 anos de fábrica, gente que trabalhou 30, 40 anos na fábrica, né?
sempre, cada um buscou o seu espaço, né? E tentou crescer na medida do possível, e da competência, da capacidade, cresceu, né? Então, não precisamos puxar ninguém para cima, né? O senhor me deu várias pistas aí, mas eu quero lhe perguntar ainda assim, que elementos, que fatores o senhor acha que são determinantes para chegar aos 50 anos? Eu acho que começa primeiro pelo espírito de equipe, pelo respeito que a gente tem que ter com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores, com as entidades, né? com organismos governamentais. Nós nunca vivemos de favor, mas sempre respeitamos, né? Então, assim, a gente tendo determinação, a cabeça no lugar, não se empolgar em momentos de áureas e não desmoronar em momentos de adversidades. Isso é a continuidade, né? O senhor faz parte da geração que fundou o Simaximos, a Abramec, né? Que momento era aquele que vocês se reuniram para constituir essas entidades? O que foi mais importante? Que pessoas estavam junto com o senhor naquele momento e que fizeram a diferença nessa história para que ela pudesse chegar a essa idade? Esse momento também foi construído lentamente em conjunto, porque nós tínhamos a representatividade da ABIMAC, que seria, vamos dizer, hoje a nossa Abramec, e do Sindimac, que é o Sindicato Nacional de Máquinas. E as empresas foram crescendo. Na medida que crescem as empresas, também cresce a necessidade de integração e de representação, né? E o Sindimac e a ABIMAC sempre foram e ainda são entidades muito representativas, são realmente um orgulho para o país, né? Mas a distância que nós tínhamos, nós éramos o único departamento fora da entidade, da ABIMAC, né? E então a distância que tínhamos, a diferença que existe da atividade representativa num estado, numa região como é São Paulo, né? E, na época, praticamente Novo Hamburgo, Campo Bom, nós éramos, as empresas tudo era da redondeza aqui, então as necessidades, as tratativas, a maneira de conduzir as coisas era diferente. E por vezes, tinha alguns atritos por não haver o entendimento de um ou outro, por vezes nossa, inclusive, de ver as dificuldades da grande entidade ter condições de nos representar bem, né? E outras vezes da própria entidade Sindimac ou ABIMAC ter dificuldade de entender as nossas necessidades, que eram um pouco diferentes. As tratativas, por exemplo, na área de capital-trabalho, eram diferentes, porque aqui todo mundo se conhecia. Como eu disse, a minha empresa era uma família, né? Outras empresas igual, era, vamos dizer assim, um convívio diferente daquele convívio de grandes empresas, onde naturalmente tem que ter uma linha de administração e de atribuição de responsabilidades diferente. Então isso fez com que nós buscássemos, na época, as lideranças como Raul Heller, Raul Ludwig, Proteu Copé, o Dr. Garcês foi muito importante em toda essa condução, né? Eloy Rupental, José Milton Forte, Jorge Kehl. Eu vou esquecer alguns, porque são mais de 30 anos, são 50 anos de convivência com as pessoas, né? Então, talvez eu num momento assim... E foi fácil essa construção com eles, hein? Com a ABIMAC? Não, você sabe que qualquer mudança gera
atritos, né? Então não foi fácil, mas também assim, ó, eles de certa forma eles passaram a compreender assim, houve por vezes um pouquinho de constrangimento ou um esforço da parte deles até no sentido de não nos perder, né? De buscar uma reintegração. Na verdade, o que influiu muito na época foi que a sede do nosso departamento era aqui em Novo Hamburgo. E por conveniência compreensível até da Abimac, Sindimac, eles mudaram para uma sala lá na Fiergs. Então isso já criou uma animosidade, porque era tão fácil, eu saía de casa, ia ali, participava da reunião, voltava para a fábrica, né? Agora eu tenho que ir a Porto Alegre para participar de uma reunião, não vou, né? E depois eu vou ver o que eles decidiram lá, para que eu não vou para lá, né? Então essas coisinhas assim que foram minando um pouco a estabilidade da coisa e nos levou a fundar as duas entidades, uma para representar a área de capital-trabalho na época e a outra para representar, então, a instituição representativa, né, perante a cadeia como um todo, né. Qual foi a importância desse movimento para o setor, né? O que vocês conquistaram a partir dali? Que momentos foram esses que vocês viveram a partir dali? Olha, até foi surpreendente, e talvez pela união do grupo, né, nós sentíamos no ar, eu pelo menos particularmente, não posso falar pelos outros, né, mas sentia uma certa animosidade de outras entidades, com exceção da ACI, que foi também muito importante citar a ACI, que foi muito representativa nessa ação, porque eles nos cederam a sala sem custo, cederam um executivo temporariamente para fazer as atividades internas, organizar as reuniões, participar das reuniões, gratuitamente, até que nós conseguíssemos chegar num determinado nível. E foi muito importante porque em pouco tempo de atividade, pela forma como nós conduzimos também as coisas, as duas entidades foram muito respeitadas, né? Pelas outras entidades, pela comunidade, pelos meios de comunicação, não pelo tamanho, e sim pela forma como eram conduzidas as coisas, de pulso firme, de seriedade, de realmente focado nos problemas do setor, da cadeia como um todo, apoiando tudo que estava dentro das possibilidades, né? Então foi assim muito rápida a aceitação do próprio Sindimac. Nós continuamos com uma boa relação com o Sindimac, com a Abimac até hoje. A relação entre as entidades é muito boa, né? Cada um tratando dos seus afazeres, mas respeitando e colaborando entre si quando possível, né? Seu Delcio, para o associativismo, o diálogo, a confiança e a união são elementos que têm que estar sempre muito presentes, muito próximos, né? E a gente está falando de um tempo lá atrás, na formação dessas duas instituições, onde essa cultura, essa visão de que era possível construir juntos empresários que concorriam muitas vezes, né, no segmento, né? Sim. Como é que vocês conseguiram fazer isso acontecer de verdade, quebrar essas barreiras? Assim, ó, eu acho que é maturidade, porque além do convívio dentro da entidade, assim, uma coisa que representa muito bem isso, por exemplo, quando nós resolvemos partir para o mercado externo. Nós montamos estandes na Feira do México, principalmente, né, com 14, 15 empresas levando máquinas, e tinham concorrentes
participando do mesmo stand, convivendo e um ajudando o outro, um ajudando a montar o stand, ligar os equipamentos, puxar rede de ar, puxar rede de energia sem distinção, sem discriminação nenhuma, sabe? Então, isso deu uma maturidade muito grande para as pessoas ver, é possível conviver. A gente, quando vai disputar mercado, acima de tudo é o respeito. Eu tenho que defender o meu produto, mas eu não posso desfazer o do outro. Se eu não tiver competência e capacidade, se eu não tiver um produto que eu posso falar bem dele e tem que falar mal do outro, eu tenho que desistir. Ou eu tenho que buscar melhorias, porque não é isso que vai me trazer vantagem, né? Então, o pessoal compreendeu isso. E até hoje, a relação entre as fábricas, nós temos várias empresas que são concorrentes e convivem em feiras, montamos stand em feiras, aqui na entidade mesmo, nas reuniões da entidade, o pessoal se respeita, o pessoal é maduro com relação a isso, né? E isso é gostoso a gente ver, isso engrandece o grupo, né? E isso ajuda a fortalecer a entidade, né? Porque é um sentimento de que a entidade está representando a todos, e não A ou B, né? Porque o fulano é o presidente, então ele vai ter privilégios. Não, aqui não tem isso, é todo mundo igual, né? A gente falou das dificuldades de cada tempo, né? O que o senhor imagina que sejam os principais desafios nesse momento e do que está por vir ainda? Não sei se o senhor tem uma bola de cristal, alguma coisa assim. Gostaria de ter. Gostaria de ter, porque realmente é uma pergunta desafiadora, né? Porque o momento não está bom, está menos pior para alguns, né? Mas não está bom. E a pior situação que tem, que eu vejo neste momento, é a falta de visão de uma melhora, né? Então, o que leva as empresas neste momento a refletir, olhar internamente o que é possível fazer para se adaptar e desenvolver novas ações no sentido de fazer a diferença no mercado. Porque fazer o tradicional não vai sobreviver. Que a complexidade do momento, ela não vislumbra melhora de curto prazo. É diferente de outras crises que nós passamos, que dizem, sim, esse é um momento. Daqui um pouco, no próximo semestre muda a linha de produto, muda a moda e o mercado reage. No ano que vem muda o governo do estado, muda o governo federal e o pessoal já está animado hoje porque no ano que vem vai melhorar. Hoje não. Hoje nós não temos uma perspectiva, não tem nada que, para mim pelo menos, não tem nada que me diz assim, olha, no próximo ano vai estar melhor que esse aqui. Infelizmente, eu gostaria de dizer isso, né? Com seus 81 anos de vida dedicado à indústria, o que o senhor sente de mais orgulho nessa trajetória? O que o senhor pode sim, dizer assim, puxa vida, isso me deixa muito feliz, tanto na sua empresa quanto nessa instituição que o senhor ajudou a criar? Olha, tem muitos motivos para estar orgulhoso, sem vaidade nenhuma, mas orgulhar daquilo que nós todos fizemos nesses 50 anos de fábrica, nesses mais de 30 anos de entidades aqui, e já antes nós participávamos das entidades como a CI, como a BIMAC, Sindimac, como falei, né? Tenho uma satisfação muito grande que eu, com os meus 81 anos, visito os meus clientes com muita tranquilidade, e isso eu devo à equipe de trabalho, né? Poder visitar os clientes, seja cliente de 40 anos atrás, seja cliente de 40 dias atrás, a gente poder dizer assim,
ao cliente assim, ó, os equipamentos são bons, estão atendendo minhas necessidades e o atendimento é bom, o teu pessoal nos atende bem. Então isso é uma construção, isso não é imposição, né? Isso é a equipe que faz, isso não é o dono da fábrica que faz, né? Não é o poderoso chefão lá que vai dizer assim, não, de hoje em diante vai ser assim, e eu vou lá fora e todo mundo vai nos elogiar porque está tudo perfeito, porque eu mandei fazer assim, né? Não, então assim, ó, isso são fatores que somam, né, a representatividade do setor, né, porque no início sempre é natural, né, a desconfiança, né? Mas será que vai dar certo? Será que essa empresa vai poder me atender bem? Isso, felizmente, as empresas que nós temos no setor hoje representam bem o setor, vendem para vários países do mundo e não tem receio de fazer mercado nacional e mercado internacional, porque tem produtos que garantem aquilo que prometem fazer, né? Então, tudo isso, a gente participar disso, é uma satisfação, né? A gente sozinho não constrói nada. O senhor está me dizendo que fez 1.000 quilômetros de carro dirigindo semana passada ainda? Segunda e terça. Né? Visitando clientes pontualmente, né? Clientes de 40 e poucos anos atrás, que a gente sente a alegria que eles têm também quando a gente chega lá para visitar eles, né? E a gente sente a mesma alegria quando eles vêm nos visitar. Então essa relação, isso tudo satisfaz, e isso nos dá ânimo para fazer isso com muita disposição. Porque se na sua empresa está na terceira geração já de participantes, lá também deve estar na segunda ou na terceira geração de muitos deles. Também. Mas então esse também é uma diferença. Não é vender para o cliente e esperar ele te chamar outra vez para se lembrar dele. A continuidade faz isso. Por exemplo, os meus amigos, empresários de 30, 40 anos atrás, como esses que eu visitei na semana passada, eles têm hoje já o convívio com os meus filhos e sentem a satisfação quando eles chegam lá na fábrica e veem um neto ou uma neta trabalhando na empresa, né? Eles ficam contentes, né? Então, assim, a mesma coisa. Eu chego, em muitas fábricas por exemplo, nessas fábricas que eu fui semana passada, já estava a segunda geração em pleno envolvimento, atuando direto, né? Como lideranças como gestores dentro das empresas. E a gente mantém essa boa relação, né? Nessas 5 décadas à frente da sua empresa, quais foram as transformações que a sua empresa sofreu, que o seu negócio sofreu, que mais lhe impressionam? Olha, eu diria assim, ó, é muito difícil destacar um momento, porque nós sempre tivemos a cultura do passo a passo. Nós nunca tivemos a pretensão de ser uma grande empresa. Nós sempre tivemos a pretensão de fazer um bom produto e sempre evoluir. Então, assim, ó, se nós pegarmos uma máquina de hoje com uma máquina de 15 anos atrás, se isso tivesse levado 15 anos para desenvolver, eu diria assim, isso é um grande momento, né? Agora é um momento que aconteceu naturalmente, porque a gente foi evoluindo internamente, trabalhando, e também nós temos uma outra cultura, nós nunca falamos, nós vamos fazer. Quando está pronto, nós falamos, nós fizemos, né? Então, assim, não existe um boom, esse ano a Aerps lançou um produto inédito nos seus 50 anos. É inédito, sim, só que ele foi construído em 50 anos, né? Então, é mais ou menos assim, né? São momentos importantes, lógico. Vamos dizer assim, a abertura do mercado fora do estado, porque inicialmente nós não dávamos conta de atender o mercado regional. Nós iniciamos com o Vale dos Sinos, ampliamos para o Vale do Paranhana. Então, assim, fazer os primeiros negócios fora do estado já foi
uma evolução impressionante para nós, né? Aí a abertura do mercado externo. Quando que nós vamos vender no México, na Colômbia, no Peru? Não, ainda não é o momento, vamos esperar o momento, porque o problema, principalmente na nossa linha de produto, não é a questão de vender. São máquinas que dependem do suporte, né? Porque principalmente quem trabalha com sapato de moda tem muita mudança de formas, modelos e materiais, e aí principalmente empresas menores que ainda não têm uma estrutura de manutenção interna, eles têm que mandar fazer o ferramental de acordo. Bom, quem vai fazer? Quem vendeu a máquina, né? Agora eu não tenho um operador qualificado para regular uma máquina para um sapato muito delicado que eu tenho para fazer. Quem vai fazer? É quem vendeu a máquina, né? Então nós só partimos para o mercado externo a partir do momento que nós tínhamos uma estrutura para atender o mercado externo. Isso foi no início dos anos 2000, né? Quando nós decidimos ir para o México. Aí já estávamos, vamos dizer assim, com mais ou menos estabilizados como iniciante no mercado. Aí fomos para o Peru, né? Aí fomos para a Colômbia, depois fomos para o Equador, e assim nós fomos evoluindo. Hoje nós estamos em 17 países, né? Atendendo os nossos clientes com... uma outra coisa também importante, que foi uma evolução muito grande agora, com a facilidade da comunicação. Hoje, nosso atendimento aos clientes na parte técnica, na orientação, treinamento de pessoal, é 80%, 90% remoto, né? Então, tu tem que ter equipe qualificada internamente, estrutura para atender esses clientes. Aí tu vai lá, instala uma máquina, faz o treinamento e tu já treina a pessoa lá para ela também poder se comunicar contigo numa eventual necessidade, né? Então isso tudo facilita essa relação, né? No tipo de máquina que nós fabricamos é muito importante, né? E como é que está esse negócio de mão de obra qualificada? Isso está muito complicado. Está muito complicado. Nós sempre, como eu falei antes, nós sempre tivemos estagiários na fábrica e continuamos tendo. Hoje, por exemplo, tem estagiários lá trabalhando, né? Nós sempre tivemos, os nossos grandes mestres foram estagiários do Senai, do Liberato, principalmente Liberato. Nós tem até hoje uma qualificação muito boa, né? Então, na época, em anos anteriores, aí, há 10, 20 anos atrás, os jovens tinham mais paciência, né? Eles se dedicavam a buscar o espaço, a crescer dentro da empresa. O jovem hoje não tem paciência. Ele é um estagiário. Quando ele concluiu o estágio, ele, olha, 70%, 80%, ele toma outro rumo. Ele não continua na atividade para a qual ele se qualificou na escola, né? Infelizmente. E aí, então, é muito difícil de formar a mão de obra prática, porque é um outro fator que, de repente, até falta um pouco nas escolas, deixar o aluno consciente de que, quando ele saiu da escola, ele ainda não é profissional. Ele vai ser profissional a partir do momento que ele unir a prática com aquilo que ele aprendeu na escola. E induzir o aluno a ter um pouco mais de paciência, quando diz, olha, tu tem que ir lá, independente de qual a empresa que tu vai, tu tem que ir lá para aprender. Porque tu ainda não é profissional, tu tens uma boa formação, e se tu aproveitar os teus conhecimentos, tu tem grandes oportunidades de crescer na vida. Agora, não é em 6 meses que isso acontece, né? Seu filho também trabalha com o senhor, junto com as duas filhas, né? Sim. Os diretores, mas também uma pessoa muito conectada com as instituições, né? Sim.
participando de várias frentes, de várias diferentes entidades. Sim. Foi o senhor que deu que levou a mosquinha para picar ele no associativismo também, seu Delcio? Naturalmente. Assim, sem indução, sem condicionamento, sem nada. Naturalmente, eles, desde o momento, já antes de eles entrar na fábrica, muitas vezes eu faltava em casa na hora do almoço, buscar no colégio, porque eu tinha compromisso com as entidades, né? Então tudo isso faz sentido. E aí a empresa, depois começaram a se familiarizar com a empresa, a atuar na empresa, vendo que a gente se envolvia diretamente no processo, naturalmente, assim, eles foram eles mesmos se condicionando a participar também, né? Então, e aprenderam que isso não tem preço, né? Que a gente se doa e recebe, né? Tem duas coisas que a gente recebe muito forte quando participa das entidades. Um é a experiência, a convivência que a gente tem com o setor, com empresários do setor e de outros setores, né? E outro é a natural crítica que acontece para quem faz, né? Normalmente, quem não faz nada, ele, para ter uma forma de fazer alguma coisa, é criticar quem faz, né? Então, são duas coisas que um tem que aprender e usufruir para aprender mais ainda, né? Sempre que a gente tem que buscar o senso crítico para o lado positivo. E muitas vezes se aprende com isso, né? Que dica que o senhor deixa para essa gurizada que está chegando aí, jovens empresários, participantes de empresas ou constituindo as suas empresas, e que poderiam estar também envolvidos no associativismo, né? De que forma o senhor diria, façam disso parte da sua vida, porque isso é muito bom para todo mundo, é importante para todos nós. É muito... eu vejo assim, que hoje a forma de viver hoje é muito diferente. As atividades do dia a dia são muito envolventes, e quando tu não está ocupado com a empresa, tu tem muitas vezes outras atividades, e principalmente quem não se envolve nisso, muitas vezes não consegue perceber, né, a importância que isso tem para o setor, para a cadeia produtiva, para a entidade e para ele mesmo, né? Então, eu acho que assim, é muito importante. Eu fico feliz que eu não tenho vindo muito frequentemente nas reuniões, né, porque o Marlos, que participa aqui da Bimac, da Abramec e do Sinmaxinos, a Vanessa participa ali da ACI, então eu não tenho me envolvido muito, mas eu fico muito feliz quando eu venho numa reunião aqui e vejo jovens, às vezes participando aqui de outras empresas, né? Nós procuramos envolver, a Neta já participa de algumas atividades, o Neto participa de algumas ações assim, que envolvem entidades também. Então, isso me deixa animado, porque é muito importante isso para o crescimento da pessoa, né? Não é aquelas horas de convivência aqui, de discussão, de concordância e discordância, isso tudo soma para a vida da gente. Então, para os jovens, eu diria assim, tem que se dedicar, tem que ter a paciência de dedicar algumas horinhas por mês ou por semana para as entidades, acompanhar, ver realmente o que pode ser feito de útil, porque por vezes as pessoas esperam só o resultado, né? Mas a contribuição é muito importante.
para construir o resultado. Então, eu acho que para o crescimento, principalmente de quem tem o compromisso ou até a intenção de ser um gestor de empresa, o envolvimento nas entidades ele é fundamental para o crescimento profissional dele. Uma honra. Muito obrigado, Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Né? Vale TV presente nos Maxinos. Acontece na Vale TV, a oportunidade de conversar com o seu Delcio Schmidt, diretor das Máquinas Hertz, um dos criadores, né, um dos grandes empresários que ajudou a fundar os Maxinos e a Abramec. Nosso orgulho e nossa gratidão, não só como cidadão de Novo Hamburgo, mas o nosso Vale dos Sinos, saber desses empresários, essas pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, a nossa região, dia a dia.